nós temos aqui, por exemplo, essa raiz. Vamos falar sobre o uso do fórceps. Para você poder usar o fórceps nessa região, tá? Existem aí... Primeiro, gente, vocês vão ter que descolar bem o tecido, tá? Primeira coisa para vocês usarem o fórceps. Vocês vão ter que descolar o tecido em retalho. Eu vou mostrar depois para vocês como é que faz alguns retalhos, mas vai ter que descolar o tecido em retalho. Você vai ter que pegar uma broca ou 702 ou 704, vai ter que fazer um desgaste, e esse desgaste não vai ter que ser só, que nem eu falei para vocês fazerem na mesial e na distal para poder começar os movimentos de luxação com a alavanca, tem que ser ao redor da raiz inteira. Então você imagina aqui, por exemplo, nessa foto, que é uma região anterior, se você for fazer isso, você acaba com a estética do paciente. O paciente vai ficar com uma margem de um dente para cima e a outra para baixo, mesmo que for uma prótese. Porque você vai reabsorver todo o osso, você vai desgastar todo o osso vestibular e você vai acabar com a estética do paciente. Hoje, cada vez mais, a gente tem que evitar fazer o paciente perder osso. Porque tem gente que fala assim, mas ele está fazendo no posto. Mas ele é pobre. Gente, ninguém é pobre. As pessoas não são pobres, elas estão pobres. Grandes empresários brasileiros começaram na miséria. A dona do sodieiro, a boia fria. Quem garante que depois de alguns anos ela não vai querer fazer os implantes? Você acha que ela tem dentadura? E aí você faz um negócio desse, você impede, você acaba com a chance da pessoa ter uma estética bonita, mesmo que ela queira e mesmo que depois ela tenha dinheiro, tá? Então, assim, primeiro, ninguém é pobre, todo mundo está pobre. Eu fui pobre, né? É assim, você não é. O que você é uma coisa muito maior, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho uma ideia, eu estou Bianca, eu não sou Bianca. Então, assim, gente, nessa condição a gente tem que fazer de tudo para preservar o osso do paciente. Quando você faz esse tipo de coisa, você tem que estar ciente de que você está acabando com a estética dele. Fora isso, o implante fica muito mais difícil, né? Porque você acaba perdendo o osso naquela região. Então, e às vezes, quando começa a quebrar, o que acontece? Você vai ter que fazer desgaste de novo, vai se formando um buraco e vai virando um problema sem fim. Então, para mim, sinceramente, não é a melhor forma de resolver o problema. É que nem quando você vai pregar um prego na parede. Você pode bater com a testa, né? Ou você pode bater com um martelo. Eu prefiro bater com martelo. Para mim, isso aqui é como se você estivesse batendo um prego na testa. Porque uma hora vai vir um outro problema que você vai ter que resolver, que é o problema estético, e ele vai vir, porque o paciente vai perceber. Tá? Ele vai perceber. Então, pensa bem se for usar fórceps. Fórceps é interessante, por exemplo, em áreas não estéticas. Então, por exemplo, você está fazendo a extração de terceiro molar, tem aquela raiz lá no Mato Grosso, aquela coisa que você está lá longe, você não... Ó, o pessoal do Mato Grosso, você vai ficar bravo comigo. Mas é que de São Paulo para Mato Grosso é longe, né? Então, assim, lá longe, você vai pegar, vai botar o fórceps para poder tirar, tudo bem. Você tem uma prótese, você vai poder fazer uma prótese mais tranquilo. Ou nem vai precisar fazer prótese se for na região de terceiros molares. Mas a gente tem aí alguns fórceps que você pode usar. O que você tem que tomar cuidado quando você for usar fórceps? Primeiro, você vai ter que fazer um desgaste para poder que uma parte da raiz apareça. Como aqui, por exemplo, ó. Vocês estão vendo que você fez um desgaste ao redor, né? E você vai ter que a parte vestibular e palatina tem que estar exposta para que a pinça do fórceps pegue naquela região. Quando você for fazer os movimentos de luxação, lembra dos movimentos de luxação com fórceps? Eu já falei sobre isso em aula. Intrusão, movimento vestíbulo palatal. São esses dois movimentos que você vai fazer. Bem devagar, na maciota, sem apertar o fórceps. Porque se você apertar o fórceps, a raiz fratura. É batata, tá? Então, nessa situação, você pode ter aí 3 fórceps. Esse aqui, gente, é o que normalmente os professores pedem para comprar, o 69. Ele já me salvou de uns perrenguinhos, né? Principalmente quando você precisa tirar uma ponta de raiz lá dentro do alvéolo, na região do terceiro molar. Você tá olhando para a bendita e você não consegue tirar. Ó, já deu um super like. Que bom, vocês estão gostando da aula? Então tá bom.
Então, assim, esse daí é o que normalmente o pessoal, os professores pedem pra gente comprar. Por quê? Porque o 69 ele é universal, ele serve para todas as raízes. Você pode tirar raízes, tanto superiores quanto inferiores, tá? Então, ele vai tirar raízes tanto superiores quanto inferiores. Já esse aqui, o 65, ele tem esse bico, né, parecendo um bico de pato. Ele é mais utilizado para você fazer extrações em dentes superiores, anteriores e posteriores. Então, todos os dentes superiores você consegue fazer. Inferior dá para fazer também, Bianca? Dá, só que a angulação dele não é tão 90 graus. Eu já tirei algumas raízes. Eu gosto de tirar quando eu vou fazer extração de dentes horizontais, terceiros molares horizontais. Eu gosto de usar ele para poder ajudar a dar uma luxadinha na raiz. Sabe quando você faz a odossecção da coroa? Ali não tem problema você fazer um desgaste de uns 3 milímetros ali, concorda? Porque ali não é uma área estética. Aí tudo bem. Sabe essa ponta aqui, ó? Gente, mas ela entra como se tivesse nascido para entrar lá. Ela entra lá na região retromolar, você dá uma balançadinha assim, ó, e sai as raízes. É muito bom. Eu gosto muito dele. Eu sempre tenho um por perto quando eu vou fazer terceiros molares. Então, por isso que eu quis colocar ele aqui na aula hoje, porque eu quero que essa aula englobe um pouco mais do que só raízes residuais, né? Às vezes você está no meio de uma extração que você precisa fazer uma coronectomia e depois fazer a remoção das raízes. Esse é um forceps bacana para você ter, tá? Esse aqui, cara, eu tinha um e eu dei, porque eu odeio ele. Sinceramente, eu não gosto dele, nunca gostei. Mas, ó, gente, opinião minha, tá? Esse aqui é o 68, ele é para dentes posteriores, né, e inferiores. Então, assim, eles são mais para dentes inferiores. O bico dele é em 90 graus, tá vendo? O bico do forceps. Então, você consegue ficar com ele, com o cabo perpendicular à região da raiz que você vai pegar. Mas eu acho a ponta dele muito grossa, entendeu? É muito grossa. Para fazer aquilo que eu falei para vocês, das raízes horizontais, né? Das raízes horizontais, eu não acho muito legal. Não é muito bom. Ele não tem muito jeito para isso. Esse aqui encaixa feito uma luva. Esse aqui não. E essa bola que ele tem assim, que ele tem essas pinças arqueadas, cara, não sei por que fizeram isso. Negócio muito chato, entendeu? Fica no meio, fica na frente do lugar que você está tentando visualizar. Assim, a Aline falou que nunca viu esse. Então, Aline, pra você ver. E assim, é um forceps que eu comprei e assim, dei. Entendeu? Um amigo meu falou, mas eu gosto muito dele. Porque vocês sabem, né, gente? O melhor instrumental, anota isso aí no caderno de vocês. O melhor instrumental que existe é aquele que você sabe usar. Né? Eu me viro muito bem com uma alavanca reta Selden. Eu faço tudo isso que eu tô falando para vocês aqui com esse forceps, eu faço com a alavanca Selden. Todas as minhas mesas de cirurgias têm uma alavanca reta Selden, que é a que eu gosto de usar, entendeu? Mas a gente tem que saber usar outros instrumentais, porque às vezes aquela situação você vai precisar de uma pega diferente. Aquela outra situação você vai precisar dar uma rodadinha na raiz, porque ela tá em parafuso. Então é interessante ter algum desses dois forceps, pelo menos um desses dois, ou 69 ou 65. Tá? Agora esse 68 aqui, ele realmente é uma trapezonga, eu não aconselho ninguém a comprar. Se vocês quiserem comprar e de repente assim, ser o seu forceps da sua vida, não tem problema, tá? Mas eu não gosto. Eu não gosto dele, nunca gostei, tá? Ó, o Luiz Pedro falando, nunca ouviram falar dele? Então, né, gente, eu sou meio velha já na odontologia. Eu conheço aquele bico de papagaio. Você já viu o bico de papagaio? Que ele tem o cabo aqui e a pinça dele é aqui, ó. E você fazia a remoção dele como se fosse um torniquete, assim, como se fosse você tirando um prego, né? Com um martelo, um negócio muito esquisitinho. Mas aqui estão os forceps que vocês podem utilizar para alguma solução em raízes, tá? É a melhor solução? Com certeza não. Nós estamos na era dos implantes. Como eu falei para vocês, as pessoas podem estar numa situação de humildade no momento, mas elas podem mudar essa situação. E você, quando faz uma coisa dessa, você dificulta muito a vida do cirurgião que possa pegar aquela pessoa para reabilitar lá na frente. Então a gente não pode fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizesse para a gente, não é mesmo?
Então a gente tem que tentar fazer esse tipo de extração de uma forma mais atraumática possível. E existem formas para isso? Com certeza existem, né? Que não são com esses fórceps. Esses fórceps são soluções interessantes. Eu sou fórceps odontossauro. É bem por aí. Tem os fórceps odontossauros mesmo, né? Da era pré-histórica, da era em que os dentistas eram barbeiros, né? E a pessoa ia no barbeiro para fazer a barba e já arrancava um dente. Os dentistas práticos, a nossa profissão começou assim, né?